Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre dois dos mais importantes movimentos da história contemporânea, nesse caso, da filosofia contemporânea. A gente vai falar um pouquinho sobre o Friedrich Nietzsche, suas ideias, as críticas que ele fez ao modelo tradicional de filosofia e vamos abordar também um pouquinho dos ensinamentos pregados pela famosa Escola de Frankfurt, influente no campo da filosofia e da sociologia até o dia de hoje. Vamos começar primeiro fazendo uma linha do tempo, tá? Para a gente entender como se construiu o pensamento que a gente vai mostrar, que a gente vai comentar na aula de hoje. Bem, pessoal, é importante saber primeiro, voltar lá na nossa primeira aula de filosofia, como que surgiu essa filosofia, né? Ela surge com uma forma de os filósofos lá de Atenas, da Grécia em geral, mas principalmente de Atenas, de explicar as principais dúvidas que a humanidade tinha. De onde a gente veio, para onde a gente vai, por que acontecem os diversos fenômenos. E muitos desses filósofos utilizavam a premissa da metafísica, que é o uso dos seres divinos para explicar alguns dos fenômenos, alguns dos acontecimentos da atualidade. Tivemos os pré-socráticos, veio o Sócrates fazendo uma grande revolução nesse mundo de pensamento filosófico. Em seguida, o Platão, o Sófocles, o Ésquilo, temos aí o Aristóteles, né? Tantos filósofos importantes, Eurípides. Isso foi seguindo. Veio a Idade Média com uma influência muito grande ali dos seres cristãos, né? Da ideologia, da didática, vamos assim dizer, cristã, para explicar agora os fenômenos. E aí vai ter aí em ênfase, pessoal, não que nos socráticos ou pré-socráticos não tinha, mas na Idade Média a gente vai ter uma ênfase ainda maior da questão da ética e da moral, né? A forma de se portar em sociedade, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é felicidade, o que é tristeza. Vieram depois, ali na época do Renascimento, uma espécie de revolução científica, né? Que vai ser aí, vamos dizer, vangloriada, vai ter um brilho a mais durante ali o século XVI, principalmente o XVII. E aí, nesse período, pessoal, vão se desconstruir um monte de coisas, né? A ciência, ela vai começar a se destrinchar. Vão surgir os campos da biologia, da filosofia, da química. No lado mais de humanas, a gente vai ter aí o início, um esboço, né, do que seria depois a sociologia. E aí agora o homem está sendo visto, tanto na natureza quanto em seu próprio eu, de uma forma diferente, de uma forma mais científica. Com a vinda do iluminismo, pessoal, e as revoluções que ele gerou, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a gente vai ter no campo de humanas ainda o surgimento da antropologia e da sociologia, a gente já falou, né? Da antropologia e da psicologia. Então agora eu vou estudar também como esse homem pensa, como ele pensava, né? Como é que o homem ele se coloca diante da sociedade. E quando a gente analisa essa linha do tempo, a gente vai ver, pessoal, que nomes lá da antiguidade, mesmo tendo se tornado para os dias de hoje obsoletos, eles ainda são citados, certo? A gente está no século XXI. A gente ainda hoje fala do Sócrates, um cara que viveu há mais de 2000 anos atrás. E é óbvio, pessoal, que muitas das coisas que ele pregava, elas já caíram por terra. Não se acredita mais, não se leva por aquelas vertentes. Mas por que a gente precisa estudar? Por conta dessa linha do tempo. A construção do pensamento atual, da forma de entender a sociedade, da forma de se pensar a filosofia, por exemplo, ela só vai ser possível hoje porque uma coisa foi se sobrepondo à outra. Então foram surgindo concordâncias, discordâncias, que começaram a formar e deram sequência, e ainda vão dar sequência, né,
a outros pensamentos, a outros movimentos, ok? Esses filósofos da idade contemporânea, pessoal, eles vão passar a formar um jeito, né, ter um jeito de romper com esse estudo temporal. Então, ao invés de se estudar a sociedade como uma consequência de feitos anteriores, a sociedade ela vai passar a ser compreendida pelo aqui e o agora. Como a gente vive? A gente vive assim, assim, assim. E por quê? E aí é a partir desse porquê que se montam as diversas teorias filosóficas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, certo? Um homem da Idade Média, se fizesse terapia, não tinha terapia na época, né? Mas se fizesse terapia, ele teria mazelas próprias diferentes da que um homem hoje ele tem. Os problemas eles mudam, certo? Então, se eles já mudaram, se o homem de hoje ele não tem o mesmo problema do homem da Idade Média, por que eu preciso ainda manter esse dedo apertando a mesma tecla? E isso vai começar a ser desconstruído. Como um dos grandes nomes dessa desconstrução, desse rompimento com o passado, a gente vai ter o Friedrich Nietzsche. Ele era de origem alemã, né? Foi muito importante no campo da filosofia, ele rompeu com muitos paradigmas e nós vamos analisar alguns desses paradigmas na aula de hoje, beleza? Vamos entender um pouquinho quem era esse moço, esse Friedrich Nietzsche. Ele nasceu lá na Alemanha, como já falamos, né? De uma família de classe social mediana, com recursos para ele, por exemplo, poder estudar em boas faculdades durante a vida. E essa forma que o Nietzsche ele vai ter de estudar, ela vai levar ele, né, a estudar nos campos da fisiologia, da própria filosofia, certo? E no campo também, né, das leis, da moral, da civilidade por si só. E o pensamento que ele foi construindo, e a gente vai falar sobre ele ainda, né, acabou, pessoal, sendo, vamos assim dizer, tirado do eixo. Ocorre que no final da vida do Nietzsche, ele fica muito doente, muito debilitado. E ele não constituiu uma família durante a sua vida. Então ele vai ser cuidado por sua irmã, né? Essa irmã, ela era casada. E o marido da irmã do Nietzsche, né, o cunhado dele, ao final de sua vida, ele vai pegar as obras, as palavras, na verdade, do Nietzsche, né, as obras, as coisas que ele tinha esboçado, e ele próprio vai editar elas. E aí, pessoal, acontece uma coisa muito curiosa, porque quando você pega um texto e você edita ele, você coloca um pouco de si naquele texto. Certo? Você tira um pouco as coisas do contexto ou ajeita as coisas num contexto que você compreende ou concorda melhor. E é isso que o cunhado, aliás, do Nietzsche vai fazer com as obras dele. E por conta desse desencaixe com o real pensamento dele e o que ele teve publicado, o nome do Nietzsche ele vai ser muito ligado aos regimes totalitários, né? Ao fascismo, mas principalmente ao nazismo. Por conta de ele ser alemão, né? Então, ele vai ter o seu nome muito ligado aí ao nazismo, pelas críticas que ele fazia, dentre outras coisas. Recentemente, vamos dizer recentemente aí de uns 40, 30 anos para cá, né? Esses filósofos atuais, eles vêm tentando conhecer um pouquinho mais, se aprofundar nos estudos nietzscheanos, né? E a partir daí pegar suas verdadeiras ideias e transformá-las no que elas realmente são, né? Tentando aí afastar o nome dele do que a ideologia nazista pregava, que a gente sabe muito bem que de bom não tinha nada, né, pessoal? Mas o que esse moço falava, enfim? Bem, um dos principais assuntos, uma das principais bandeiras que o Nietzsche levantava era a questão da afirmação da vida, né? Vamos começar pelo bem claro. Isso vai ficar claro, mas a gente vai falar com todas as letras agora, tá?
O Nietzsche, ele é ateu pra cacete, pessoal. Ele não acredita que nenhum tipo de divindade tenha força o suficiente ou sequer exista para influenciar na nossa vida, na sociedade, nos fenômenos naturais, da forma como as religiões ao longo da história humana elas vieram pregando. Então, uma das principais aí bandeiras do cara vai ser essa afirmação da vida. O ser humano, ele é o campo do estudo, é o ser humano que faz a vida. Então, por que se pautar por algo que a gente não vê, não toca e, portanto, não tem como analisar? O Nietzsche ele vai criticar também a chamada filosofia tradicional, por conta dessa história que a gente falou, né? De buscar em temas anteriores explicações para a atualidade. Ele vai, então, transformar essa filosofia na filosofia contemporânea, né? Ele não vai fazer muito uso desse campo, isso vai ficar mais na questão ali da escola de Frankfurt. No finalzinho da aula vocês vão saber por quê. Mas ele, com essa filosofia contemporânea, ele vai abordar temas, pessoal, e criar situações que talvez, se ele tivesse as criado na Idade Média, ele talvez teria ido parar na fogueira, tá? A busca pela verdade vai ser uma outra crítica que o Nietzsche vai ter. Ele entende, pessoal, que buscar uma verdade ela é errada. Por quê? Porque o significado de verdade, né, é uma coisa exata. E se uma coisa ela é exata, pessoal, ela é imutável, correto? Dessa forma, o Nietzsche ele não entende que para se compreender um campo da filosofia é necessário a busca pela verdade. Ele entende que essa busca era de uma coisa passada, né, de filósofos anteriores. Ele compreende que agora a busca é justamente pela dúvida. Eu quero saber o que pode ser feito. Eu quero saber como pode ser feito, como pode ser transformado. A sociedade, ela é mutável, ela vive consequentes mudanças. Então, não há uma verdade. A verdade de hoje, ela não vai ser a verdade de amanhã. Dessa forma, ele entende que a busca pela verdade, ela não está correta, né? E tanto ele quanto a escola de Frankfurt, eles vão criticar também a questão de usar a racionalidade como forma de todas as coisas, né? Isso porque, pessoal, no passado, essa razão ela foi utilizada pelo Sócrates como a única forma possível de alcançar meios benéficos à vida, à sociedade em geral, né? Então, a razão ela sempre esteve errada. Porque, vejam, se a razão ela estivesse certa lá na antiguidade, hoje a gente ainda deveria viver nos moldes gregos de 3.000, de 2.000 anos atrás. Só que a gente não vive, né? Ela mudou. A razão e a moralidade, elas diversas vezes atritam entre si. Isso porque a razão, a racionalidade, ela seria uma compreensão, né, correta do que se é o certo a fazer. Porém, a moralidade, ela entende, a moral, ela entende que a razão ela é usada para distinguir o correto no âmbito social. E aí vem a questão do que é correto para você e do que é correto para mim. E aí é por essa questão que a escola de Frankfurt vai combater muito essa razão, né? O Nietzsche não vai ficar por baixo, ele vai ser também bastante ferrenho aí, né, nessa crítica da forma como a racionalidade é usado, e não entendam mal, ok, pessoal? Não é que o Nietzsche ele vai ser alguém irracional. Não, ele vai se pautar sim pela racionalidade, pela razão, mas de uma forma um pouco mais palpável, né? Não tão assim largada ao vento como outros que vieram antes dele, né? Abordando principalmente os caras ali da Revolução Científica, que a gente vai falar na frente, alguns nomes que ele criticou, e também lá da escola grega, né? Tendo Atenas novamente como
a ênfase nesse caso. Vamos fazer então um pequeno intervalo, a gente já volta para continuar com a nossa aula.